Olá, meu nome é Alex Tavares, eu sou doutor em modelagem e tecnologia para o meio ambiente aplicado em recursos hídricos, mestre em modelagem computacional. Hoje eu vou falar de um problema que está acontecendo nos Estados Unidos, que é um boicote à ciência e qual o impacto que isso tem para o mundo. Bom, então tem uma matéria aqui do Jornal da USP, foi escrito por o texto é de Ayrton Escobar e a arte de Ana Beatriz Haddad. Tá? Foi publicado no dia 26/3 e foi atualizado no dia 28/3. A matéria é o seguinte: ataques à ciência nos Estados Unidos ameaçam avanço científico em escala mundial. Demissões, cortes e restrições impostas à carência pelo governo, à ciência pelo governo de Donald Trump colocam pesquisadores em alerta dentro e fora dos Estados Unidos. Tá? Então, a preocupação com o futuro da ciência americana sob a gestão de Donald Trump extrapolou as fronteiras dos Estados Unidos e virou motivo de apreensão internacional. Pesquisadores e revistas e organizações científicas de diferentes países, incluindo o Brasil, têm expressado consternação com as medidas adotadas pelo presidente americano e as consequências que elas poderão ter para o Congresso da Ciência, não só dentro dos Estados Unidos, mas em todo o mundo. Tá? Essa matéria aqui é uma matéria bem grande, tá? Eu recomendo que vocês leiam, é uma matéria interessante, importantíssima de ler, tá? Ela é grande, mas é uma matéria que mostra, né, bom, o que está acontecendo nos Estados Unidos, né, o boicote à ciência nos Estados Unidos, né, pelo presidente Donald Trump, e mostra quais as consequências para o mundo, porque a gente não mora nos Estados Unidos, né, e pode achar que isso não afeta a gente, e afeta, porque os centros de pesquisa, os pesquisadores, eles estão sempre interconectados, né? Eu fiz um doutorado, no meu doutorado, a instituição tinha, o meu programa tinha parceria com a Universidade do Chipre, né? Tinha parceria com a Universidade de Lisboa, em Portugal, tinha parceria com a Universidade do Texas, nos Estados Unidos, né? E estava construindo outros laços, outras parcerias, né? Como Canadá, por exemplo. Então, os pesquisadores, eles trabalham em equipe, né? Eles formam uma equipe nos diferentes países. E assim a gente consegue trazer tecnologia e solução para o mundo inteiro, né? Então, é, que tem um texto de uma publicação britânica que diz: um ataque à ciência e aos cientistas em qualquer lugar é um ataque à ciência e aos cientistas em todo lugar, né? Então, a gente já vê que o fato de ser nos Estados Unidos esse boicote, nesse momento, não quer dizer que nós estejamos livres de consequências, tá? Então, as críticas se referem a uma série de medidas adotadas pelo governo Trump nos primeiros 2 meses de sua administração, iniciada em 20 de janeiro, incluindo demissões em massa, cortes de verbas, cancelamentos de projetos, eliminação de programas, supressão de informações e a nomeação de figuras polêmicas para cargos importantes em diversas agências de pesquisa americanas. Isso acontece, né, sempre que um partido mais de direita assume, geralmente essas coisas acontecem porque é, supressão de informação. Primeiro, o governo quer ocultar as informações e a ciência ela traz a informação do jeito que ela deve ser trazida, doa quem doer, né? Então, existe supressão de informação, eliminação de programas, né, o cancelamento de projetos, demissão em massa, né, dependendo de que instituição você está falando, demissão em massa nos Estados Unidos tem ocorrido, se eu não me engano, até demissão de servidores públicos, né, ou a tentativa, tá? Então, nos Institutos Nacionais de Saúde, o NIH, por exemplo,
mais de 1.000 funcionários foram demitidos, centenas de milhões de dólares em fomento à pesquisa foram congelados ou cortados, centenas de projetos em andamento foram cancelados e procedimentos para avaliação de novos projetos foram suspensos por várias semanas, criando um represamento bilionário de recursos que deixaram de chegar às mãos de pesquisadores nesse período. Tá? E se esse recurso deixa de chegar nos pesquisadores, a pesquisa ela não acontece e a tecnologia não surge. Né? Os pesquisadores vão pesquisando em busca de tecnologia. Tá? Várias dessas medidas estão sendo contestadas na justiça, né? Em alguns casos com sucesso, mas a matéria diz aqui que existe muita incerteza, né, do que vai acontecer. E, de fato, quando você coloca na justiça, você não sabe o que vai ser decidido. Né? Se você pegar um juiz que tenha compreensão ali da importância, ele vai dar um peso para aquele problema, senão ele não vai dar. Aqui tem uma foto de duas pesquisadoras, ó, avaliando o resultado de um experimento no centro clínico dos Institutos Nacionais de Saúde, os NIH, dos Estados Unidos. Tá? A comunidade científica internacional reagiu com indignação, porque isso afeta o mundo todo, né? Então, os pesquisadores do mundo todo eles estão se movimentando, se manifestando. Tá? Aqui na matéria ainda fala da construção coletiva. Tá? Pesquisadores ouvidos pelo jornal USP destacam o avanço científico e tecnológico da espécie humana. É um processo de construção coletiva na qual os Estados Unidos exercem papel fundamental como protagonista na produção de conhecimento e no desenvolvimento de novas tecnologias em escala internacional. Então, os Estados Unidos ele é protagonista porque ele tem mais recurso, ele tem excelentes instituições, né? Ele está à frente, né, devido até ao próprio investimento que ele tem, que em comparado a outros países é gigantesco. Tá? Então, aqui tem um professor aqui do Instituto de Física da USP que ele menciona que na sociedade do conhecimento todos os grandes problemas mundiais precisam da ciência para serem resolvidos. Sem ciência, nenhuma das grandes metas endereçadas nos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU serão atingidas. O que são esses Objetivos de Desenvolvimento Sustentável? Tá? A ONU ela tem uma agenda para 2030 em que o objetivo dessa agenda são um apelo global, né, para acabar com a pobreza, proteger o meio ambiente e o clima e garantir que as pessoas em todos os lugares possam desfrutar de paz e prosperidade. Tá? E aí, esses objetivos eles são divididos em 17 objetivos, a gente chama de ODS, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Tá? Cada objetivo tem a sua figura que te representa aqui, que o representa. Né? Então, assim, o ODS 1 é a erradicação da pobreza. A gente vê aqui que na figura, a figura oficial dela é uma família, né, de mãos dadas. Tá? E aí, quando você clica aqui, por exemplo, você vai entrar aqui, ó, no objetivo, no ODS 1, que é a erradicação da pobreza, erradicar a pobreza em todas as formas e em todos os lugares. E aí você tem aqui as diretrizes, ó, 1.1. O objetivo, acabar com a pobreza em todas as formas, em todos os lugares. 1.1. Até 2030, erradicar a pobreza extrema para todas as pessoas em todos os lugares, atualmente medida como pessoas vivendo com menos de $1,90 por dia. Né? Até 2030. Isso é uma meta que os países. É uma agenda que os países precisam cumprir até 2030. Certo? E aí, quando a gente pega aqui deixa eu abrir de novo aqui. Quando a gente pega, né, esses são 12, né, objetivos de desenvolvimento sustentável, 17, desculpa, são 17. Tá? E aí você tem outros aqui, igualdade de gênero, educação de qualidade, um lápis com caderno, água potável e saneamento. A gente sabe que em muitos lugares e no próprio Brasil existem regiões que não têm, né, uma água potável e saneamento, certo? Tem aqui, ó, a ODS 13, Ação contra a Mudança Global do Clima, certo? Então, esses são os 17 objetivos
que a ONU tem como objetivo alcançar em 2030 para tornar o mundo um país melhor, não, um mundo melhor, né, para todos, né, não só para uma parte da população mundial. E aí é o que esse professor de física aqui, que também é presidente da SBPC, ele menciona, o Paulo Artaxo, acho que é assim que não sei se é assim que pronuncia, que é inviável, né? Não conseguirão ser atingidas, né? Ó, nenhuma das grandes metas endereçadas nos 17 ODS serão atingidas, né? É difícil realmente, se você não tiver investimento, porque como que você vai resolver o problema do clima, né? Ou de água potável, se você não tiver investimento para ciência, para, né, para pesquisa, para você desenvolver, por exemplo, tecnologias. Você precisa desse investimento. E aí entra a questão política de tudo, né? Que é, geralmente você não tem essa é, quando um governo ele não quer, né? Quando um presidente ele corta verbas, demite funcionários, demite pesquisadores, né? Congela verbas, suprime informações, né? Fica difícil você cumprir essa agenda, certo? Aqui na matéria ainda fala do objetivo velho e estratégia nova. Quer dizer, que o Donald Trump ele assumiu em 2017 a 2020 o primeiro mandato. Ele tentou fazer isso, mas ele não teve tanto sucesso porque ele não tinha maioria no Congresso. Só que agora isso mudou, né? Ele tem essa maioria no Congresso e isso facilita a aprovação de suas propostas, né? Além das que ele não precisa, né? Além das que ele faz quase que de imediato por ordens executivas, tá? Que não requerem aprovação no Congresso. Aí aqui nessa mesma matéria ainda, ó, ela mostra que a vista aérea do Centro Clínico do NIH, maior hospital dedicado a pesquisas clínicas dos Estados Unidos. Então a saúde acaba entrando em risco porque o NIH ele trata de uma rede federal com 27 centros de pesquisa, cada um deles dedicado a um tema específico, como câncer, envelhecimento, saúde mental, vacinas e doenças infecciosas, certo? Então, cerca de 1.200 funcionários foram demitidos em várias atividades da instituição e várias atividades da instituição foram suspensas nos últimos 2 meses, certo? Além de recursos humanos e financeiros, né? Há uma preocupação com relação à prioridade de pesquisa da nova administração, quer dizer, o governo ele coloca uma administração que vai acabar atendendo às necessidades, né, do governo, e aí essa nova administração ela começa a questionar coisas que ela não tem que questionar, suprimir informações, não deixar que a pesquisa seja livremente conduzida e isso acaba tendenciando, né, os resultados. E aí isso é um perigo para o mundo, né? Então a gente tem aqui, ó, um gráfico que foi colocado na matéria, ó, liderança global, nacionais os Institutos Nacionais de Saúde, NIH dos Estados Unidos, são a principal fonte de investimento em pesquisas biométricas do mundo. Isso aqui é um valor estimado em 2022, tá? Investido em pesquisas biomédicas, tá? E o NIH, por exemplo, recebeu de investimento 32,8 bilhões, quase 33 bilhões, né, enquanto o Wellcome Trust 1,3 bilhão, Canadian Institute of Health Research 1 bilhão, aqui ó, Reino Unido 633 milhões, quer dizer, nem chegou no bilhão, Austrália, né, o Conselho de Pesquisa Médica e Saúde Nacional Australiano 632 milhões, a Comissão Europeia 388 milhões, então de longe aqui o NIH dos Estados Unidos é o que recebe mais investimento, né? E isso está sendo cortado agora, está sendo boicotado, demissão de funcionários, tá? Então, a Universidade de Columbia, em Nova York, foi uma das mais impactadas até agora. No início de março, o governo Trump mandou cortar 400 milhões de financiamento previsto na instituição, incluindo 250 milhões que seriam alocados pelo NIH para financiar centenas de projetos e pesquisas sobre Alzheimer, diabetes, obesidade, câncer e outros temas na área de saúde, segundo a Science, né?
Então, assim, e aí tem uma questão interessante que, ó, nesse caso, os recursos eram oriundos da Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional, que foi quase completamente desmontada pelo governo Trump, né? Tá falando da Universidade Hopkins aqui, que anunciou no início de março demitir 2.000 pessoas em função de um corte de 800 milhões, quer dizer, então a Universidade Johns Hopkins ela sofreu um corte de 800 milhões e aí teve que demitir mais de 2.000 funcionários. Tá? É, e aí, né, nesse caso, os recursos eram oriundos da Agência dos Estados Unidos de Desenvolvimento Internacional, que foi quase completamente desmontada pelo governo Trump, sob o argumento de que ela era permeada por fraudes e liderada por lunáticos da extrema esquerda. É, o mundo ele está ficando cada vez mais extremista, né? Então, quer dizer, um presidente que diz querer o avanço do seu país, né? A soberania, Estados Unidos visa muito a soberania. E aí ele chama os pesquisadores que ele tem, que são os melhores do mundo, né? De lunáticos da extrema esquerda, né? Fala que as pesquisas, né, as informações são permeadas de fraudes, né? Quer dizer, isso é um viés completamente político, tá? Com certeza, né? Os profissionais, é por isso que os profissionais, os pesquisadores, a maioria, eles não se encaixam com partidos de direita, porque a direita tem esse pensamento. E aí, como o Donald Trump tentou fazer isso em 2017, entre 2017 e 2020 e não conseguiu, obviamente ele teve mais repúdio dessa comunidade, certo? E isso trouxe uma ira agora, porque ele volta e ele começa a cortar as cabeças, porque agora ele tem maioria no Congresso, né? Então, mas isso é um discurso muito raso, né, que geralmente os partidos de direita utilizam, né, dizendo que são lunáticos, dizendo é, que tem fraude nas informações, né? Por quê? Porque na verdade eles também não querem se comprometer, por exemplo, igual foi falado pelo professor de física na matéria, eles não querem se comprometer com a agenda, por exemplo, 2030. Né? Só que assim, não é tão simples, porque um governo, quando ele resolve não cumprir isso, ele acaba sofrendo, de certa forma, uma pressão da própria comunidade interna e do mundo, né? Porque existem ONGs, existem os ativistas, né? Existem as pessoas que vão pressionar para que aquilo aconteça, né? Mas nesse meio do caminho existe a redução de verba, a redução de investimento, e é muito comum a direita ela colocar isso como um prejuízo. Ah, eu estou gastando um dinheiro. Não, ela não está gastando um dinheiro, ela não está perdendo dinheiro. Ela paga um investimento, você leva um tempo investindo, depois que as pesquisas estão prontas, que você tem uma tecnologia em mãos, essa tecnologia você começa a ter um retorno dessa tecnologia. Por quê? Porque primeiro você não precisa importar uma determinada tecnologia, porque você já construiu essa tecnologia. E você pode ainda exportar essa tecnologia para outros países e você também vai receber por estar exportando essa tecnologia. Então, é por isso que chama de investimento, porque você paga agora e vê o retorno mais à frente. E é muito comum a extrema-direita, primeiro, ela faz todo um papel, né, de convencer a sociedade de que está acontecendo um gasto, né? E depois que ele convence parte da população que esse gasto, que isso foi um gasto, foi um desperdício, ele começa a fazer os cortes. No caso do Donald Trump, ele já chegou cortando, né? Mas ele ganhou as eleições agora, a maioria da população até então estava com ele, boa parte da população nesses discursos, e ele já chegou cortando. Mas a tentativa é sempre né, de menosprezar a ciência, a pesquisa, para depois você entrar cortando, né, esses gastos.
e é um discurso incoerente, porque se você quer o avanço do seu país, você não deixa ele desenvolver tecnologia, você corta as verbas, você corta os pesquisadores, você chama os pesquisadores de lunáticos, né? Então isso é para a gente refletir, né, as consequências, porque muitas vezes a gente vai precisar dessa tecnologia lá no futuro, e quando a gente vier precisar, a gente vai nem lembrar que a gente foi a favor de um corte de verba que poderia ter, de investimento que poderia ter é, gerado uma determinada tecnologia. Então, quando a gente precisar daquela tecnologia, a gente não a tem, porque no caso da saúde, por exemplo, você imagina você precisar de uma vacina, essa vacina está sendo preparada, pesquisada, estudada, de repente tem um corte, né, de investimento, você para de pesquisar aquilo porque não tem investimento, você não desenvolve aquela tecnologia, aquela vacina, e aí um dia você vem a precisar daquilo, de uma vacina daquela e você não tem. Às vezes outro país desenvolveu, você tem que você poderia importar, mas também não tem verba porque o país não investe nesse tipo de tecnologia. Então você acaba sofrendo com isso, né? E aí a gente precisa refletir que a gente tem que parar de só apoiar aquilo que a gente precisa no momento, nesse instante. Eu estou precisando de uma vacina hoje, então eu apoio essa vacina. Uma vacina, uma outra vacina que está sendo pesquisada, mas que eu não preciso, é desperdício. Não é. Outras pessoas estão precisando daquela vacina. Então, esse discurso ele é muito raso, né? Esse discurso de que o investimento não é investimento, é um gasto, né? Poderia estar sendo aplicado em outro lugar. Isso é o maior equívoco que se comete. Bom, e para você que ficou até aqui, não esquece de se inscrever, dá um like aí no vídeo se você gostou, tá? Isso ajuda o algoritmo a espalhar o vídeo para mais pessoas e até a próxima.